Este é o nosso novo personagem principal. Seu rosto está coberto de horror, pois ele nunca pensou que os jogos deveriam ser levados a sério. Agora ele observa um homem enfiar sua espada no corpo de uma jovem, que gritou furiosamente de dor lancinante. A garota assassinada é irmã de Louis Yi. O nome dela é Louis Yun. Os olhos da garota estão arregalados de horror e sangue escorre de sua boca. Observando uma situação tão trágica, dói para o cara perceber que sua irmã foi morta por alguma aberração. O personagem principal repassa incessantemente memórias em sua cabeça e tenta entender onde errou, onde calculou mal. Provavelmente tudo deu errado desde a primeira sessão de jogo por diversão. Agora caído no chão, o herói tenta descobrir o erro que cometeu, que pode levar a esta tragédia. Alguém se aproxima do cara caído no chão por trás. Enquanto o herói pensava em suas ações, o homem que estava atrás dele enfiou uma espada direto em suas costas. O sangue começou a escorrer da boca de Louis Yi e ele próprio gritou de dor. A espada perfurou o corpo de Louis Yi, fazendo com que uma grande quantidade de sangue fluísse pelo buraco, formando uma grande mancha vermelha em suas camisas. As forças do cara começaram a deixá-lo aos poucos. Ele estava deitado de bruços com os braços estendidos para trás, e o sangue escorria do ferimento, deixando uma grande poça no chão. Ele olhou para sua irmã morta, cujos olhos se arregalaram de horror. Lágrimas escorriam deles, e o sangue escorria de sua boca em um pequeno riacho. Louis Yi percebeu que se ele não tivesse entrado neste jogo, do qual não há como virar de volta, nada disso teria acontecido. Estremecendo de dor intensa, Louis Yi finalmente pensou que se ele tivesse levado o jogo a sério, sua amada irmã ainda estaria viva. O cara prometeu aos falecidos pais que estaria sempre ao lado dela, não faria mal a ninguém, cuidaria dela e a protegeria, mas não conseguiu cumprir essa promessa. Tudo correu bem, viveram felizes com a irmã durante 3 anos, até que um simples jogo de computador se tornou realidade e mudou todas as regras da vida. O cara odiava tudo ao seu redor. Eu odiava um mundo em que todas as regras pudessem mudar tão fácil e rapidamente. Eu me odiei por apenas jogar o jogo sem pensar e não levá-lo a sério. Ele odiava o assassino de sua irmã, que a matou com tanta frieza. O assassino pensou que Louis Yi havia acabado, então ele estava prestes a sair. Mas de repente sentiu algo atrás dele e virou a cabeça. Tendo milagrosamente ganhado força para se vingar de sua irmã, Louis Yi correu para o homem com um grito e levantou as mãos. Ele queria atacá-lo com a espada. Mas o homem se esquivou habilmente, fazendo com que a espada tocasse levemente seu ombro e um cheiro desagradável emanasse do ferimento. O cara agarrou a cabeça e fez uma careta ao sentir o cheiro desagradável que preenchia todo o espaço ao seu redor. Agachado no chão, o herói olhou nos olhos do canalha que matou sua irmã. O homem olhou para trás com raiva. Ele não esperava tal ação do cara. Olhando o homem diretamente nos olhos, Louis Yi disse que o odiava. O assassino queria lidar com ele, porque o herói não tinha o direito de atacá-lo. O homem apontou a arma para ele e desferiu Louis, e um golpe fatal. O sangue jorrou em todas as direções. A manhã chegou. O sol já havia nascido, e iluminava totalmente o quarto em que Louis Yi dormia. O cara de repente abriu os olhos e não entendeu nada. Tinha acabado de cair nas mãos do desgraçado. E agora estava deitado na cama. Do lado de fora da janela, o barulho da cidade podia ser ouvido no quarto. Sentado na cama, o herói não entende por que permaneceu vivo e tenta encontrar respostas. Louis Yi não reconheceu imediatamente o quarto em que acordou. Depois de dar uma boa olhada ao redor, o cara reconhece seu antigo apartamento, onde morava com os pais e a irmã há 3 anos. Uma garota entrou no quarto do cara segurando uma caixa na mão. Sua voz foi ouvida na porta. O herói a reconheceu imediatamente. Essa voz pertencia à sua irmã, que agora estava sã e salva. Vendo Louis Yun vivo à sua frente, o herói não sabe por que ele e sua irmã sobreviveram. Sem entender o que estava acontecendo, confuso, o herói pede para nomeá-la. Em que ano e mês estamos? Colocando a caixa na mesa, Louis Yun ri da pergunta do cara, mas ainda diz que hoje é 27 de julho. Louis Yi não deixa a garota terminar e continua por ela, dizendo que hoje é 2030. O cara, perdido em pensamentos, saiu da cama e foi até a janela. Olhando pela janela, o herói percebeu que havia retornado ao ano em que tentou jogar este jogo misterioso pela primeira vez. O destino decidiu dar uma chance ao rapaz, corrigir seus erros do passado e proteger sua irmã como prometeu aos pais. Preocupada com o comportamento do irmão, Louis Yun o abordou para perguntar se ele estava bem. O cara abraçou a irmã com força, dizendo que não precisava se preocupar com ele. Estava tudo bem com ele. Ele prometeu mentalmente a si mesmo protegê-la. O jogo primordial Kingdom foi lançado em 27 de julho de 2030, e em 1 Degree de setembro já havia tomado conta do mundo real, no qual começavam as partidas entre jogadores na luta pela sobrevivência. Neste jogo, cada jogador era por si.
Todos lutavam por poder e dinheiro, sacrificando-se e matando-se uns aos outros. Louis E. analisou. Ele perdeu porque estava com um nível baixo no jogo, e agora o destino lhe deu uma segunda chance de acertar as coisas. Louis Yun empurrou bruscamente o cara para longe dela, dizendo ao irmão que era errado incomodar a irmã. Coçando a cabeça, Louis E. disse que não tinha intenção de importuná-la. A hora se aproximava das 8, o que significa que o jogo Primordial Kingdom deveria ser lançado em breve e faltavam apenas 34 dias para o mundo ser dominado. O herói colocou os óculos, se preparando para entrar no jogo. Antes de planejar, ele precisa atingir um nível alto o mais rápido possível para proteger o mundo real do ataque. O herói jura que se tornará o jogador mais forte do jogo. O herói deitou-se na cama, nos óculos apertou o botão para iniciar o jogo e o virtual realmente começou. Um fundo azul com destaques amarelos apareceu na sua frente. O jogo estava começando a carregar. Enquanto o herói esperava o jogo começar, alguns jogadores já estavam jogando. Em uma pequena sala, há jogadores se preparando para lutar contra seu oponente. Um dos jogadores já demonstra o nível de seu desenvolvimento no jogo e mostra seu chute mais comum. Depois disso, ele carrega a arma com seu poder e fumaça aparece ao seu redor. O jogador faz um movimento brusco com a mão, fazendo com que um enorme bloco de pedra se parta em duas partes, como se fosse um pão comum. O jogo para Louis E. começará em 10 segundos. A contagem regressiva começou. Os números foram se substituindo gradativamente. Mais alguns segundos e o herói irá para o mundo virtual. O jogo começou e um placar apareceu na sua frente dando as boas-vindas ao novo jogador. O herói está imerso em um mundo diferente do real. O cara tem uma vista magnífica da cidade, que se chama Reino Primordial. Havia tantos loucos reunidos que decidiram jogar este jogo quanto o próprio herói. Antes de começar o jogo, Louis E. decide primeiro ir à academia para praticar o uso de diversos tipos de armas. Chegando ao local, o herói olha ao redor da sala. No centro dela há uma grande tela, na qual é apresentada uma grande seleção de diversas armas. O herói se aproxima da tela e, olhando para ela, decide qual arma experimentar primeiro. Para começar, ele escolhe Katana, um dos tipos de armas brancas, e começa a dominar as habilidades de manejá-la. A propósito, meu visualizador favorito do YouTube, se você se inscrever agora e deixar seu comentário, então esta noite você definitivamente terá um sonho onde você será o personagem principal do mangá. Isso com certeza vai funcionar. Experimente. Após várias horas de treinamento, o herói fica um pouco cansado, recebe uma notificação na tela do monitor de que domina 100% a katana. Deixando a katana de lado, o cara decide escolher outra arma para dominar. Passando os dedos pelo monitor, o herói procura algo que possa lhe agradar. Das milhares de armas apresentadas, a sua escolha recai sobre uma enorme espada, que decide experimentar a seguir. Fora do ginásio, ouvem-se as vozes de 2 jogadores. Eles estão extremamente felizes por estarem neste jogo que os ajudará a ganhar dinheiro. O sorriso no rosto da menina desaparece e ela decide perguntar ao companheiro sobre o local onde estão agora. Alguns sons foram ouvidos vindos do ginásio, então os heróis decidiram ir ver o que estava acontecendo ali. Em uma sala especial para dominar tipos de armas afiadas, Louis E. continuou experimentando novos tipos de armas, praticando com elas por várias horas. Entrando, os heróis notaram um jogador treinando no meio do corredor. Os recém-chegados também decidem aprender a usar armas. Eles vão para o segundo monitor. Procuram o equipamento adequado para si. Nem 5 minutos de treinamento se passaram antes que os iniciantes rapidamente se cansassem dessa diversão. Jogassem o equipamento no chão. O cara e a garota saíram rapidamente porque para aumentar a habilidade de usar armas afiadas para 100%, você precisa acertar 10000 golpes. Isso é muito longo e tedioso para eles. Os heróis decidem ir primeiro para outro lugar para aumentar o nível de seus jogadores. Antes de sair, a garota se vira novamente e olha para Louis E. Com o suor da testa, Louis E. continuou a desenvolver persistentemente suas habilidades. Logo no primeiro dia conseguiu dominar o uso de uma katana, espadas e uma alabarda. O herói ouviu a conversa de caras que passavam, que se gabavam de seus altos níveis, que conseguiram alcançar em poucos dias. Louis E. está treinando aqui há cerca de 3 dias, mas ainda assim seu nível não mudou. Ele não entendia onde os jogadores conseguiram resultados tão altos em alguns dias, porque ele ainda é de primeiro nível. O cara pensa muito no que deve fazer para se tornar o jogador mais forte em pouco tempo, decide subir alguns níveis e depois continuar treinando. O herói cerra o punho com todas as forças e recusa esse cenário. Ele deve ganhar poder, pois isso é o mais importante para os jogadores. Foi o poder que foi colocado na arma pelo cara que partiu um enorme bloco de pedra com um golpe. Louis E. tomou uma decisão. Ele não sairá daqui até aprender a usar o poder. Então Ri e Choi Woo caminharam e conversaram sobre como o jogo tem uma punição muito forte para a morte.
O personagem imediatamente perde todas as suas habilidades e nível e começa a subir de nível novamente. Passando pela sala de treinamento, os heróis decidiram olhar lá novamente. Então Ri ficou chocado ao ver que Luiz Yi ainda estava passando algum tempo aqui. Então Ri e Choi Woo não entenderam o que o cara queria alcançar com suas ações, pois na academia ele não alcançaria o resultado que precisava. Os heróis se levantaram e discutiram acaloradamente sobre Luiz Yi, dizendo que com suas habilidades ele não seria capaz de derrotar nem mesmo o jogador mais fraco, pois em todo o seu treinamento ele não havia recebido um único nível. Luiz Yi, dia após dia, dominou cada vez mais novos tipos de armas brancas da lista proposta, aprimorando suas habilidades para que na prática pudesse usá-las adequadamente. Pegando o cara pela mão, Sorri o conduziu para fora, dizendo: eles primeiro aumentariam suas classificações e depois voltariam para aprender a manejar armas. Vários dias de treinamento persistente deram frutos. Lui e recebeu uma notificação de que havia concluído com sucesso o treinamento para dominar todos os tipos de armas afiadas. Segurando a arma na mão, o herói soltou um suspiro de alívio. Mas o herói ainda permaneceu confuso. Ele passou tantos dias aprendendo a dominar vários equipamentos, mas nunca recebeu uma gota de poder. Luiz Yi começou a desenvolver suas ações futuras. O cara chegou à conclusão de que talvez armas brancas não sejam adequadas para ele. Então decide ir para outra sala onde são apresentados tipos de armas de fogo. Luiz Yi vai para lá. Ele deve usar 100% com habilidade todos os tipos de armas de fogo que também possam ser úteis para ele na batalha. Entrando, uma grande sala se abriu novamente na frente do herói. Perto da parede havia uma grande tela na qual eram apresentados vários tipos de armas de fogo. Em frente a esta tela havia um alvo de tiro. Ele colocou a pistola que havia escolhido para começar na testa, pensando que outros jogadores já haviam atingido o 30º nível. Talvez, tendo também dominado as armas de fogo, ele se tornasse como eles, forte e poderoso. Luiz Yi aponta a mão com a arma para frente e mira no centro do alvo. Ele entende que nunca desistirá pelo bem da irmã e começa um treinamento duro. Alguns dias depois, Sorri volta à academia para dominar tipos de armas brancas. A menina, olhando ao redor da sala, ficou muito surpresa ao não encontrar Luiz Mimura ali. Então Ri estava prestes a sair quando o som de um tiro foi ouvido na sala ao lado. A menina se assustou com sons tão altos que a lembravam de um tiroteio entre gangues de rua. A menina começou a se perguntar o que estava acontecendo ali, então decide seguir o som. Entrando na sala de onde foram ouvidos os sons de um tiro, a garota vê um cara que ela conhece na sala. Então Ri cobriu a boca com as mãos. A garota alarmada não consegue entender o que está acontecendo com Luiz Yi. Olhando para o placar, que falava do domínio bem-sucedido das habilidades com armas de fogo, o cara ficou satisfeito com o resultado. Tendo dominado 100% todas as pistolas, Luiz Yi, após vários dias dolorosos de treinamento, conseguiu o que queria, seu primeiro poder. Após um treinamento bem-sucedido, o herói passa para a próxima fase para subir de nível e alcançar os demais jogadores, pois apesar do aumento de poder, ele ainda é um jogador de primeiro nível. Quando está prestes a sair do local, Luiz Yi vê uma garota olhando para ele na porta, fingindo não notá-lo. Depois de passar por Sorri, o herói sai para a rua. Primeiro decide ir à loja de equipamentos comprar uma pistola e munições para ela. Enquanto Luiz Yi caminhava até a loja, dois caras conversavam sobre o jogo. Um contando ao outro que o jogo tinha mais de 100 milhões de jogadores em apenas alguns dias de existência. A loja de armas tinha muitas prateleiras grandes exibindo vários tipos de armas brancas e de fogo a preços variados. Ao se aproximar de uma das vitrines, o cara ficou de queixo caído ao ver quanto custavam as armas. Luiz Yi não tem escolha. Ele precisa de uma arma para sua próxima missão e não pode viver sem arma. Então compra uma pistola, munição e uma espada na loja. Tendo comprado tudo o que precisa, o herói sai da loja e vai para o Mirror Kingdom para passar a próxima etapa de aumento de sua classificação. Para jogar no Mirror Kingdom existem certas condições. Uma delas é que o participante deve estar 5 níveis abaixo de sua cópia espelhada. A segunda condição é que o pagamento pela vitória seja de 10% das reservas de ouro do oponente. Luiz Yi acha que com um nível como o seu ele pode vencer facilmente, pois a cada vitória são atribuídos pontos, que então somam a classificação do jogador. Não havia ninguém no Mirror Kingdom. O cara olhou em volta. Uma sala espaçosa e iluminada apareceu na frente dele. De repente, Luiz Yi ouviu vozes de alguém vindo da porta. As portas se abriram e dois jovens saíram da sala ao lado. Um caminhou com a cabeça baixa, o segundo colocou a mão no ombro, dando apoio. Os homens falaram sobre a derrota esmagadora das cópias espelhadas. Eles não notaram imediatamente Luiz Yi sentado no sofá. Os dois homens chamaram a atenção para o cara parado na frente deles segurando uma pistola nas mãos.
Os homens lhe disseram que com tal arsenal ele não poderia derrotar um único jogador. Hansi olhou para Luiz Yi e, virando-se para seu amigo, disse que este era um recém-chegado que queria tentar sua sorte no reino do espelho. Encontrando a recepção, o cara foi até lá e apertou a tela. Um placar apareceu na tela para confirmar a entrada no jogo. Luiz Yi confirmou sua participação neste jogo. Luiz Yi mudou-se para uma sala especial para jogar. Seu oponente ficou na frente dele, era sua cópia espelhada. Mas 5 níveis acima, o jogo entre eles começaria em alguns segundos. Após o início do jogo, o oponente de Luiz Yi rapidamente correu em sua direção, agitando sua espada no ar. O herói reage rapidamente, saca sua pistola, aponta para o oponente e puxa o gatilho. Seu oponente rapidamente se esquiva da bala. Com a espada, ele arranca a pistola das mãos de Lui, que voa direto para o chão. O oponente balança a arma. Em sua defesa, Luiz Yi tira uma espada do bolso e aponta para a espada do oponente. Seu oponente acaba sendo mais forte que o herói, mas Luiz se lembra que o céu não lhe deu uma segunda chance. E agora ele está tremendo de medo. É hora de se abrir. Em seguida, o herói aplica grande força, com a qual empurra o oponente para longe de si e desfere um golpe crítico, fazendo com que a cópia espelhada se dissolva no ar. Luiz Yi venceu, mas isso é apenas o começo. Depois de completar o jogo com sucesso, o placar exibe palavras de felicitações, pontos de nível e dinheiro que ele ganhou nesta partida. Os 2 homens que ficaram do outro lado observam Luiz Yi ser submetido ao teste. Eles não podiam acreditar no que viam que Luiz Yi conseguiu derrotar sua cópia espelhada, que é 5 níveis acima dele. Geralmente, depois de tais lutas, os jogadores não retornam vivos. Os heróis decidem pedir à sua gestão um curso para novas apostas em Luiz I. Eles obtêm uma resposta quase imediatamente. Luiz Yi escolhe o próximo adversário para a segunda batalha. 2 caras estão observando ele. Querem ver que escolha Luiz Yi fará para fazer apostas. O herói toma como oponente uma cópia espelhada do jogador, tem níveis acima dele. Seu apelido é Thunder. Chegando novamente à recepção, Luiz Yi se inscreve para o próximo jogo e, após completá-lo com sucesso, entra no jogo. Olhando para quem Luiz Yi escolheu como oponente, Hansa e seu parceiro ficaram chocados. Os 2 caras não entendem por que Luiz Yi escolheu esse jogador em particular como adversário, porque existem outros adversários mais adequados para o cara. Hansa não entende completamente o que está acontecendo. Sentando-se e colocando as mãos na cabeça, o herói pensa no que fazer com a aposta. Hansa responde em meio às lágrimas. Eles não têm escolha. Terão que apostar em Luiz Yi, pois já solicitaram autorização para fazê-lo. Os caras de coração partido sentam no sofá e choram porque todos apostaram no Thunder, adversário de Luiz Yi. Desesperado, Hansa rasga a camiseta. Neste momento, Luiz Yi chegou ao local da batalha. O jogo começará em alguns minutos. Antes do início do jogo, o cara perfura a perna com uma espada. Ele decide se livrar do medo, revigorando-se com a dor. Um enorme fluxo de líquido escarlate escorre pela perna. É da ferida que o sangue jorra como uma fonte em todas as direções. Faltando 2 segundos para o início do jogo, Luiz Yi aponta sua arma e espada para seu oponente. O jogo começou, Luiz Yi voa e corre em direção ao Thunder. O oponente balança a espada, que derruba Lui e a arma de sua mão, que voa para o lado e cai no chão. O cara não tem escolha a não ser se defender com sua espada. Luiz Yi tenta enfrentar seu rival. O herói assumiu uma posição confortável para o ataque. Luiz Yi olha para seu oponente nesta posição. O herói não viu um único arranhão em seu corpo após tal luta. E então o cara percebeu que havia escolhido para si o adversário mais forte, que ele nunca derrotaria. Luiz Yi percebeu tarde que desde o início deveria ter escolhido um oponente mais fraco, para que houvesse uma chance de vencer. Mas agora ele poderia não sair daqui vivo. O herói decide usar sua vontade e força e tentar vencer, custe o que custar. Segurando uma espada na mão, o cara corre o mais rápido que pode em direção ao oponente. Thunder consegue reagir rapidamente aos seus ataques. Luiz Yi aponta a arma para ele e puxa o gatilho, mas o homem dá um pulo para trás. Atrás dele está um homem que balança a espada para esfaquear Luiz Yi pelas costas. O herói sente que alguém está atrás dele. Rapidamente se vira, aponta a arma e dispara um tiro de controle. Esse foi um truque de Luiz. O tiro foi direto na cabeça do inimigo, e a cópia espelhada do Thunder começou a sair do jogo. Após o término da batalha, Luiz Yi recebeu uma notificação parabenizando-o pela vitória. Nessa luta, o cara ganhou vários dinheiro e pontos, o que o deixou um passo mais perto dos jogadores de alto escalão. Encantado com a vitória, o herói decide partir para a próxima luta. 2 homens sentaram-se encostados à parede e, estendendo as mãos, pediram às pessoas que se aproximassem que parassem, porque se Luiz perdesse, ficariam devendo muito dinheiro. Hansa pensou que poderia perder e não queria se condenar à morte, então, segurando a cabeça, pediu para dar a metade do dinheiro que ganhou, pensando que nas lutas entre Thunder e Luiz Yi, Thunder venceria. O homem, apontando o dedo para ele,
Disse que simplesmente não conseguiria escapar impune. Hansi olhou para ele e exclamou porque eles têm certeza de que Thunder vencerá. Talvez Luiz Yi vencerá. A isso Minho respondeu: se Thunder jogar para algum pirralho, então ele estará pronto para comer um grande monte de porcaria. Os 3 heróis, de boca aberta, ficaram pasmos com o que viram. Vendo Luiz Yi voltando do jogo com uma vitória, Wu Shik, parceiro do Hansa, declarou alegremente sua vitória. Agora o Hansa não terá que dar seu dinheiro a ninguém. Hansi gritou bem alto que estaria pronto para ver alguém comer uma grande pilha de porcaria enquanto lamentava sua derrota. Retornando do campo de batalha, Luiz Yi viu na tela do monitor quais habilidades ele havia dominado. Isso começou a agradá-lo, pois ele estava um passo mais perto da vitória. O herói ficou deitado quieto na cama e jogou até ouvir a voz de Lu Yun vindo da cozinha, chamando-o para comer. O cara tirou os óculos e foi até a cozinha, onde o jantar o esperava. Lu Yi sentou-se à mesa e começou a comer um prato inteiro de arroz. Mastigando o arroz, Luiz Yi pensou nas habilidades adquiridas no jogo, uma das quais pode curar, e a outra, ao contrário, aleijar. Será necessário utilizá-las de alguma forma para o fim a que se destinam. Lu Yun começou a sentar-se à mesa. Olhando para a irmã, o cara pensou no fato de que se o mundo virtual dominar o real e suas habilidades aguentarem tudo, então essas habilidades acabarão sendo as mais fortes. Mastigando a última porção de arroz, Luiz Yi disse que estava satisfeito. Deixando um prato vazio sobre a mesa, o herói sai da cozinha para continuar os testes do jogo. A irmã cuida do irmão quando ele sai e pergunta se ele quer mais, ao que o rapaz diz que está farto. Depois de colocar uma porção de arroz na boca, Lu Yun pensou em algo. Ela teve a ideia de encontrar uma garota para seu irmão o mais rápido possível. Minho aceitou sua derrota, agarrando a perna de Hansa e implorando-lhe que lhe permitisse devolver apenas metade do valor perdido. Hansa o empurra, dizendo que quando ele estava em situação semelhante, com a intenção de dar seu dinheiro, todos foram contra. De repente, um cara de cabelo ruivo apareceu de algum lugar. Era Jiguang. Ele empurra Minho Ganza com força, fazendo-o bater a cabeça na parede. Jiguang diz a Ganza para devolver todo o dinheiro perdido de qualquer maneira. Pressionado contra a parede, o assustado Hansa responde que abrirá mão de todo o dinheiro que ganhou com a aposta. Jiguang, retirando a mão, dá uma resposta negativa. Ele agora precisa de muito mais dinheiro do que a aposta vencedora, e o Hansa não tem esse dinheiro. O homem olha para ele com um sorriso, dizendo que não precisa do dinheiro, quer que ele o ajude em alguma coisa. Depois do jantar com a irmã, Luiz Yi volta ao jogo. Ele imediatamente escolhe um novo oponente para a luta. Tendo calculado em sua mente qual nível ele alcançou em todas as suas batalhas passadas, Luiz Yi escolhe um oponente para o duelo. Acabou sendo o próprio Thunder, e não sua cópia espelhada. O próprio jogador tinha um nível ainda mais alto que sua cópia, então o duelo é várias vezes mais difícil. O cara ainda decide fazer essa prova, porque se vencer vai ficar muito mais forte. Hansi apostou em Luiz Yi, Wu Shik ficou insatisfeito com isso. O homem disse: ele tem certeza que dessa vez esse cara também vai vencer. Para isso, Wu Shik não respondeu. Ele olhou para seu parceiro. Wu Shik perguntou por que ele pediu a todos que apostassem em Luiz Yi, respondeu Hansi para causar confusão. Minho pensou bem. Ele não sabe em quem apostar dessa vez para não se esgotar. Neste momento, Luiz Yi já chegou ao local da batalha. Está em frente ao seu adversário, Thunder, e aguarda o início do jogo, que deve começar em alguns segundos. Enquanto espera o início da luta, o herói pensa que se usar uma de suas habilidades e prever o momento de atacar, vencerá. O jogo começou, os adversários correm uns contra os outros. Luiz Yi salta, mira no ar e puxa o gatilho. A bala não atingiu o corpo do inimigo. Desta vez, Luiz Yi novamente fez a escolha errada do oponente. Ele também se revelou mais forte que ele. O cara mira novamente e quando o adversário chega muito perto dele, dispara. A bala passou novamente. Thunder olhou para ele com raiva e disse como ousava um jogador de nível 1 atacá-lo. Luiz Yi mantém a arma pronta para que se alguma coisa acontecer, ele tenha tempo de puxar o gatilho. Thunder balança sua espada. Luiz Yi consegue se livrar pulando. Aterrissando no chão, Luiz Yi olha para Thunder, esperando do momento de atacar. O cara percebeu que já o tinha visto em algum lugar. Colocando a mão com a arma no rosto, o herói lembrou onde o viu. Foi ele quem matou ele e sua irmã, até o momento em que Luiz Yi voltou ao passado e acordou em seu antigo apartamento. Luiz Yi não quer morrer de novo, porque agora seus olhos brilharam com uma verdadeira vingança. Então ele não para de tentar matar seu rival. Thunder olha para ele com olhos vermelhos de raiva, porque Luiz está abaixo do seu nível e se atreveu a desafiá-lo. Thunder fez um ataque brusco querendo pegar Luiz de surpresa, mas o herói esperava isso e rapidamente se esquivou, após o que correu atrás do inimigo. Luiz Yi agarrou Thunder e colocou uma arma em seu rosto. Thunder não conseguia se mover de medo. O cara puxa o gatilho.
O jogo acabou, Luis Yi conseguiu derrotar Thunder, ele recebe uma notificação com a conclusão bem-sucedida do jogo, nesta batalha ganhou muitos pontos e dinheiro. O herói retorna do jogo com vitória. As pessoas que fizeram apostas ficaram maravilhadas com a vitória de Luis Yi. Alguns deles ficaram chateados com as apostas fracassadas. Eles não sabiam como poderiam continuar a viver agora, porque haviam colocado todas as suas economias em risco. Os Hans e Wu Shik discutiram entre si que Luis Yi é muito forte. Agora Ji Guang vai começar a caçá-lo. Wu Shik adivinhou se Luis Yi atingisse o nível 23, vencendo todos os torneios. Então qual seria a probabilidade de ele derrotar um oponente de nível 30? Hans, segurando o cabelo, disse: "É possível que neste caso Luis Yi esteja em grande perigo." Luis Yi se tornou mais forte que os outros jogadores. Agora ele decide ir para a batalha com o jogador mais forte do nível 30. De acordo com rumores de outros jogadores, um adversário de nível 30 é invencível. Quase ninguém conseguiu derrotá-lo. Luis Yi se levantou e ouviu a conversa de dois caras que estavam discutindo sobre o mesmo lutador de nível 30, dizendo que seus apelidos de cópia espelhada invencível e lutador mais forte foram dados a ele por um motivo. Sem hesitar, o cara se aproxima do balcão de registro do jogo e escolhe como adversário aquele que é chamado de invencível. É hora de lutar com ele. O cara confirmou a participação nessa luta, as inscrições terminaram, então o Luis Yi vai para o jogo. Ji Guang diz que você pode começar a fazer apostas. Algumas pessoas apostam em Luis Yi e outras no Thunder. Hanse aposta em Luis Yi. Wu Shik tenta convencê-lo, dizendo que ele precisa apostar no Thunder, pois é improvável que os meninos consigam derrotá-lo, mas seu parceiro não o escuta. Hansa disse acreditar nas forças de Luis Melenfe. O herói chegou ao jogo. A luta entre ele e Thunder começará em 10 segundos. O jogo começou. Thunder voou em direção ao cara tão rapidamente que Luis Yi não conseguiu reagir adequadamente. O cara foi derrotado. A cada golpe do trovão ele perdia as forças. Luis Yi aponta sua arma para a espada do inimigo e tenta revidar. O herói aguenta, decide direcionar todo o seu poder contra ele. Luis Yi empurra Thunder com todas as suas forças e aponta a arma para ele, mirando. Ouvem-se sons altos de tiros. Vendo as balas curando, Grom se defende delas. O oponente então decola rapidamente e corre direto para Luis Yi, tentando atacar. O cara faz o possível para resistir a ele. Thunder atinge o corpo de Luis Yi com sua espada. O cara faz uma careta de dor aguda. Suas pernas cederam e ele caiu no chão. Tendo recuperado um pouco a compostura, Luis Yi se levanta. Ele olha para Thunder, analisando-o. Embora as características do herói sejam iguais ao nível 46, ele ainda é mais fraco que o Thunder. Mas se isso é tudo que o oponente é capaz, então a vitória será para Luis Melenfe. Durante o jogo, Luis Yi começa a aprender sua habilidade de bênção previamente adquirida. A ativação da habilidade foi bem sucedida. O herói pode usá-la em 1 minuto. O Thunder entra em ação com a intenção de vencer este jogo. Luis Yi aponta a arma para ele e puxa o gatilho. A bala passa voando pelo homem correndo em sua direção. Luis Yi atira de novo e de novo. Mas todas as tentativas de filmar não trazem nenhum resultado. O cara fala sério. Ainda continua atirando, porque não pode perder. Todas as balas desperdiçadas roçaram levemente o corpo de Thunder e simplesmente caíram no chão. O homem assume uma posição confortável para um ataque. Luis Yi olha para ele e entende por que ninguém conseguiu lidar com ele antes. O cara decide substituir os cartuchos de sua pistola por outros mais potentes. O trovão irrompe em alguns lugares, dá um salto e voa alto com sua espada. Luis Yi visa o homem que o cura. O cara atira e um som alto de tiro é ouvido por toda a sala. Uma bala voadora atinge o ombro de Thunder. O cara aponta a arma para ele novamente. Mirando, ele puxa o gatilho. A bala perfurou o capacete de metal do inimigo e foi direto para sua cabeça. O trovão caiu morto no chão. O jogo acabou para ele. Ele começou a deixá-lo para sempre. Luis Yi voltou ao jogo. Todos ficaram chocados com sua vitória. O herói recebeu uma notificação sobre a conclusão bem-sucedida do jogo. O placar mostrava a quantidade de pontos e dinheiro ganho. Ji Guang cerrou o punho e, olhando para o cara, não conseguia acreditar em suas habilidades. O cara acabou se revelando forte. Os olhos de Ji Guang brilharam de raiva. Ele nunca tinha visto um jogador tão poderoso que fosse capaz de enfrentar um oponente vários níveis acima do próprio Luis Yi. Os Hans e Wu Shik estavam pulando de alegria. Eles não se cansavam da aposta vencedora. O cara exclamou, regozijando-se. Ele estava certo ao dizer que Luis Yi venceria. Wu Shik, pegando-o pela mão, disse: "É muito cedo para se alegrar, você nunca sabe o que pode acontecer." E o sorriso de Hansa desapareceu de seu rosto. Retornando do mundo virtual para o real, Luis Yi sentou-se na cama. A voz de Luis Yun podia ser ouvida do lado de fora da porta, preocupada porque seu irmão estava com fome. O irmão convidou a irmã para ir comer em um dos estabelecimentos locais com o dinheiro ganho no jogo.
Depois de se vestir, Luiz Yi e Luiz Yun foram comer. Na manhã seguinte, o herói sentou em frente ao computador e fez um pedido de óculos do jogo para sua irmã. O prazo de entrega era de 2 meses. Luiz Yi ficou muito chateado com isso, já que em 24 dias o jogo tomaria conta do jogo mundo real. Luiz Yi estava deprimido porque o pedido não chegaria a tempo e sua irmã não poderia se tornar jogadora. O herói decide se esforçar mais para proteger seu mundo dos ataques. Lui Yun e sua amiga Nian Chu estão caminhando no parque e bebendo bebidas geladas. Os amigos não se veem há algum tempo, então Nian Chu pergunta a Lui Yun por que ela a convidou para conhecê-la. Lui Yun estava perdida em pensamentos sobre o fato de ter ligado para ela para persuadir sua amiga a se tornar uma garota para seu irmão, mas a garota não contou isso para sua amiga. Voltando de seus pensamentos, a menina respondeu que sentia muita falta da amiga. Depois perguntou onde ela havia ido. Fazia tantos dias que não havia notícias dela. Agarrando a cabeça, Nian Chu não sabia como confessar à amiga o que ela vinha escondendo dela há muito tempo. Criando coragem, a menina expressa como que em espírito que seus pais a obrigaram a jogar um jogo muito interessante no qual ela pode ganhar muito dinheiro. Lui Yun ficou muito surpresa com as palavras da amiga. Ela nunca pensou que sua amiga também iria mergulhar no mundo virtual como seu irmão. Enquanto as meninas caminham no parque, algo terrível acontece em um clube local. Uma garota veio ao clube de Jiguang para apoiá-lo em sua perda. Isso deixou o homem muito irritado, fazendo com que ele desse um soco no rosto da garota de cabelos ruivos. Com um golpe tão forte, a menina perde o equilíbrio e cai no chão. Surgem inúmeras escoriações em seu rosto, de onde escorre sangue. Enfurecido, o homem começou a chutar a garota. Percebendo os garçons parados observando o que estava acontecendo, Jiguang disse-lhes para saírem daqui antes que se ferrassem também. Os homens, sem pensar 2 vezes, saíram correndo. Alguém ligou para Jiguang, o homem decidiu perguntar se encontraram o que ele pediu do outro lado da linha. O outro lado deu-lhe uma resposta negativa, o que deixou Jiguang furioso. O homem ouviu atentamente o que lhe foi oferecido. Depois de ouvir a proposta, Jiguang perguntou se definitivamente funcionaria e recebeu uma resposta positiva. Depois de passar algum tempo no mundo real, Luiz Yi retorna ao jogo para completar a missão que iniciou. O herói com seu nível de jogador atual não poderá mais permanecer no Mirror Kingdom. Ele será forçado a ir para outro lugar para aumentar sua classificação. Ele decide continuar sua missão no Reino Quebrado. De repente, Luiz Yi para abruptamente, algo que lhe vem à mente é que ele deveria atualizar todos os seus equipamentos. O herói chega a uma sala especial para emitir e substituir armas. Na enorme sala havia inúmeras prateleiras com vários tipos de armas. O cara se aproximou de uma das vitrines, ficou muito tempo ao lado dela e não conseguiu fazer escolha. Depois de algum tempo, Luiz Yi decide adiar a compra de armas e vai direto para o Reino Arruinado, e ainda precisará do dinheiro para viver no mundo real. No Reino Arruinado, o herói pode atingir rapidamente o nível que precisa e resolver o problema com o equipamento. Muitos jogadores se reuniram no enorme prédio, querendo aumentar suas classificações assim como ele. Um homem desconhecido se aproxima de Luiz Yi e pergunta se ele sabia que a equipe de Jiguang foi ao House Raid e perdeu. Ao que o cara responde que ouviu informações completamente diferentes. Segundo um jogador, um dos participantes recebeu uma recompensa por matar todos os seus companheiros. Luiz Yi pensou que para passar nos testes no Reino Arruinado, você precisa reunir pessoas suficientes em sua equipe para vencer. O herói chegou à conclusão de que, com seu nível atual, ele poderia ingressar em um time com jogadores de nível 30, mas primeiro decide ingressar em um time com jogadores de nível 20. Luiz Yi se aproxima de um dos jogadores do time e pede para ser aceito no time, ao que o homem responde que eles só precisam de jogadores do nível 30. O cara sai. Ao lado vê o capitão do outro time em pé. O herói se aproxima dele, pedindo que o leve, ao que é informado que possui equipamento inadequado para a prova. Desesperado, o cara esperançosamente se aproxima do terceiro time e tenta aceitá-lo em seu time. Um dos jogadores responde que não precisa de novos jogadores. Segurando a cabeça, Luiz Yi gritou de desespero, dizendo que não era pior que os outros jogadores, pois havia derrotado um oponente vários níveis acima dele. De 4, o herói não tem escolha a não ser começar de baixo para pegar seu equipamento. Levantando-se, o cara decide ir embora, quando de repente alguém aparece atrás dele e o chama. Ao ouvir uma voz atrás dele, Luiz Yi vira a cabeça com curiosidade. Jiguang ficou na frente dele e o convidou para se juntar ao ataque da equipe 35 para 10 pessoas. Olhando para o homem, Luiz Yi pensa se aceita ou não sua oferta. O homem parece familiar ao herói, como se o tivesse visto em algum lugar. Não tendo ouvido nenhuma resposta, Jiguang estava prestes a sair. Mas então Luiz Yi anunciou que concordou em se juntar a ele na equipe. O homem disse para segui-lo. O cara foi atrás dele. Jiguang trouxe Luiz Yi para conhecer sua equipe. O cara olhou para todos os presentes que olhavam para ele atentamente.
Um dos membros da equipe de Ji Guang disse que era hora de seguir em frente, porque hoje ele quer chegar ao nível 40, para o qual dão muitos pontos que ajudarão a aumentar a classificação em várias dezenas de %. O careca pegou o amigo pelo ombro e disse que se ele quisesse chegar ao nível 40, precisava trocar de equipamento. Toda a equipe partiu, Luiz Yi logo atrás deles. Depois de caminhar uma distância considerável, o homem com os cabelos presos em rabo de cavalo parou e disse que haviam chegado ao local. Ji Guang instruiu todos a guardar e proteger a joia. Ouvida a ordem do comandante, a equipe começou a cumpri-la. Todos se levantaram para proteger a pedra preciosa. Luiz Yi se levantou e olhou para o diamante saindo do chão. A equipe recebeu a tarefa de proteger a pedra. A vitória será deles se mantiverem a pedra segura durante 3 ataques. Antes que o herói pudesse terminar de ler a tarefa, ele ouviu alguém se aproximando deles. Virando a cabeça, Luiz Yi olhou para longe. Um grande número de formigas gigantes se aproximava deles em alta velocidade. As formigas estavam cada vez mais perto do local da batalha. O careca ordenou que Luiz Yi protegesse o cristal. O homem sorriu e foi para a batalha. Cada membro da equipe começou a lutar, enquanto Luiz Yi permaneceu para proteger a pedra. Percebendo as formigas se aproximando dele, Su Ming gritou alto. Balançando sua arma, ele cortou ao meio as formigas que se aproximavam dele. O segundo jogador, usando sua espada, cortou os monstros em pedaços, dos quais partes do corpo voaram em diferentes direções. O terceiro participante usou o poder de seus golpes para combater as formigas e também lidou com elas com sucesso. Todos estavam ocupados matando as formigas e apenas uma pessoa guardava a pedra. Sentindo que alguém estava atrás dele, Ji Guang olhou para trás. Seu parceiro se aproximou dele com uma arma nas mãos. Uma formiga gigante estava voando em direção a eles. Os dois homens estavam absortos em uma conversa um com o outro e não notaram uma formiga passando por eles. A formiga passou correndo pelo homem e, devido à sua alta velocidade, ele perdeu o equilíbrio. A formiga começou a se aproximar de Luiz Yi, que guardava a pedra. O cara precisava proteger o diamante são e salvo até o final da primeira prova, então começou a se preparar para a luta. Desembainhando sua espada, ele desfere um golpe fatal na formiga. Todos os monstros foram destruídos. A equipe recebeu uma notificação de que o primeiro round foi concluído com sucesso. Havia mais 2 batalhas pela frente. A próxima viria em 10 minutos. As formigas desapareceram e todos os membros da equipe estão sentados na areia descansando, recuperando as forças para a próxima luta. Chang Wu elogiou Luiz Yi, dizendo-lhe que com seu equipamento de iniciante, ele completou com sucesso a primeira tarefa. Xiao Shan ficou chateado por não ter notado a formiga que se aproximava do cristal. E se não fosse por Luiz Yi, o diamante teria chegado ao fim. Su Ming instruiu Luiz Yi a ficar com eles na defesa para que não deixassem passar uma única formiga. Chang Wu sugeriu que Luiz Yi se juntasse ao time para que ele pudesse substituir um jogador do time. Olhando para Luiz Yi, o homem perguntou o que ele achava disso. O cara exclamou alegremente. Ele concordou em se juntar ao time deles. Levantando a mão, Chang Wu decide perguntar a opinião de Ji Guang. Ji Guang fechou os olhos, sorriu e disse: "Não é contra Luiz Yi se juntar à sua equipe com a condição de que lhe forneça um número de telefone e endereço residencial real." Luiz Yi começa a não gostar dessa reviravolta. Por que Ji Guang precisava de seu número de telefone e endereço? Se Luiz Yi concordar com esta condição, ele poderá se juntar à nossa equipe com segurança. Colocando o dedo indicador nos lábios, o herói começou a pensar. Todos os membros da equipe assistiram com entusiasmo e esperaram por uma resposta. Com um sorriso no rosto, o cara disse: "Esse era o propósito de chamá-lo para o time." Ji Guang olhou para ele confuso. O herói pensou que de todos os presentes no salão, foi ele quem Ji Guang o chamou. "Você até errou deliberadamente o monstro para olhar para minha força e poder. Então eles me convidaram para fazer parte de sua equipe de forma permanente, a fim de descobrir informações pessoais sobre mim." Olhando para o homem furioso, Luiz Yi percebeu que Ji Guang era o responsável pelo Reino dos Espelhos. O herói foi capaz de entender as verdadeiras intenções de Ji Guang. Ele pretendia especificamente que todos os caras aqui descobrissem meu número de telefone e endereço residencial através deles para seus próprios fins pessoais. O homem tentou tranquilizá-lo de que não era assim. Luiz Yi achava que com um time tão forte poderia ganhar força e ganhar dinheiro. Mas quando Ji Guang mostrou todas as suas cartas, o herói percebeu que também não adiantava se esconder. O homem estava cheio de raiva. Queria dizer algo a Luiz Yi. Ele decidiu se aproximar dele. Toda a equipe assistiu às ações posteriores dos dois homens. Ji Guang chamou Luiz Yi de sem vergonha por imaginar que poderia derrotar todo o seu time sozinho. Luiz Yi apontou a arma para um dos jogadores e disparou. Ao ver o corpo do jogador morto de seu time caído no chão, Ji Guang ficou chocado. O falecido jogador começou a deixar o jogo para sempre. Por matar um jogador, Luiz Yi recebe um troféu especial.
Olhando diretamente nos olhos de Ji Guang, Luiz Yi estava se preparando para matar toda a sua equipe. O homem ficou muito irritado. Ji Guang instruiu sua equipe a destruir o menino. Cada jogador morto reduz suas chances de sobreviver no mundo real quando o jogo começa. A próxima bala foi disparada na testa por um cara de cabelo cacheado. Xiao Shan tentou atacar, mas Luiz Yi colocou a arma em seu pescoço e puxou o gatilho. Para todos os jogadores mortos, o jogo acabou, então eles o abandonam para sempre. Luiz Yi olha para Ji Guang com ódio. O homem e os demais membros da equipe não entendem. Seus equipamentos e classificações são muito melhores e mais altos que os dele, então por que eles não podem derrotá-lo? Ji Guang ficou muito bravo, sugeriu que o cara parasse, pois se toda a equipe morresse não conseguiriam cumprir essa missão. Luiz Yi respondeu. Não tem nada a ver com ele. Ele pode voltar e ir para o reino dos espelhos. O homem ficou furioso. Ele disse que iria reunir pessoas para que Luiz Yi nunca mais pudesse entrar na sala dos espelhos. O herói sorriu com suas palavras. De repente, inesperadamente, Luiz Yi derruba um dos membros da equipe, Ji Guang, com a ponta da bola. Su Ming estava se preparando para receber o próximo golpe, mas o homem conseguiu se esquivar rapidamente. Luiz Yi atira em 2 homens ao mesmo tempo. Ji Guang começa a ferver de raiva e ódio. Todos os membros de sua equipe foram destruídos. Ji Guang ficou sozinho com Luiz Yi. O herói apontou a arma para o homem. Ji Guang se ajoelhou diante dele e começou a implorar a Luiz Yi que poupasse sua vida. O homem disse que se o deixasse vivo, ele lhe contaria o segredo mais importante do reino destruído. Luiz Yi se preparou para ouvir sua história. Ji Guang exclamou que lhe contaria tudo se Lui prometesse não matá-lo. Sem esperar pela sua história, Luiz Yi puxa o gatilho. O homem cai no chão com estrondo. Depois de um tempo, Ji Guang se levanta, a dor percorrendo todo o seu corpo. Ao ver o homem ferido se levantar, Luiz Yi ficou muito surpreso ao saber por que Ji Guang não morreu. 10 minutos se passaram, o que significa que o segundo ataque na luta pelo cristal deve começar. Ao tentar se levantar, Ji Guang disse que, se Luiz Yi quer ser um jogador forte, ele deve conhecer alguns dos segredos do Reino Quebrado. O homem furioso prometeu relatar isso a OS seus superiores. E então Luiz Yi não teria apenas que lidar com ele. Levantando-se, Ji Guang disse a Luiz Yi que suas chances de vitória seriam 0 se ele pensasse que poderia atacar jogadores mais altos que ele. O homem implora ao herói que o deixe ir, pelo que ele promete lhe contar seu segredo. E então eles poderão trabalhar juntos. Luiz Yi olha para Ji Guang e se pergunta quem lhe disse que ele não conseguiu sair da masmorra sozinho. O homem gritou para ele que ele estava no nível 28 e, principalmente com o equipamento de iniciante, ele não aguentava sozinho. Luiz Yi acena com as mãos e diz que a preparação de seu equipamento é nível 58, então ele pode lidar com isso sozinho. Além disso, o herói possui equipamentos que foram alimentados por membros da equipe de Ji Guang. O homem olhou para ele com os olhos arregalados. Ele não percebeu qual membro de sua equipe deu isso a ele. O herói decide usar o equipamento que lhe foi dado. Ao abrir o equipamento que lhe foi entregue, Luiz Yi recebe um novo traje e armas, muito melhores do que as que tinha antes. Graças ao novo equipamento que a equipe lhe deu, o herói adquiriu a habilidade de combate de nível 46. O cara ficou muito satisfeito com isso. Olhando para Ji Guang em seu novo uniforme, Luiz Yi diz que com tal equipamento nem mesmo sua equipe conseguiria lidar com ele. O homem tinha uma expressão de choque no rosto. Ji Guang começou a gritar furiosamente que Luiz Yi não esperasse que com o novo equipamento ele pudesse deixar a masmorra sozinho. Enquanto os heróis discutiam, neste momento começou o segundo ataque. Uma formiga gigante voou direto em direção à gema. Com sua espada, Luiz Yi cortou a formiga curativa em pedaços. O cara sorriu. O herói foi lutar contra grandes insetos. Ele cortou com sucesso a formiga que o tratou pela metade todas as vezes. Luiz Yi gostou da sua nova arma. Era muito poderosa. Os insetos continuavam indo e vindo sobre ele. O herói lutou muito contra eles. Um grande número de formigas mortas caiu do morro e caiu no chão. O cara precisa recuperar as forças, então coloca a mão no peito e começa a se curar. Ji Guang também destruiu essas criaturas. O homem gritou para Luiz Yi que queria vê-lo morrer. Ji Guang quer que Luiz Yi pague por sua arrogância. O cara chutou o inseto, que posteriormente se desfez. O herói respondeu a Ji Guang para se preocupar consigo mesmo, porque se algo acontecer, ele não o salvará. Ji Guang estava fora de si de raiva. O homem percebeu que enquanto estava distraído, uma formiga se aproximou dele. O inseto queria atacar, mas Ji Guang atingiu a formiga com o punho. Luiz Yi foi curado novamente. Todos os insetos estavam praticamente mortos. Ji Guang ficou chocado. Ele não entendia de onde Luiz Yi conseguia tantas poções de cura. O inseto picou a mão do homem, fazendo-o perder vários óculos. Ji Guang decide tomar poções para restaurar suas forças. Ele não consegue acreditar no que vê. Ji Guang usou todas as suas poções.
As formigas gigantes continuam a atacá-lo. Os insetos já o devoraram completamente. Um homem não quer morrer assim, sendo comido. Da colina, Luiz Yi gritou para ele que esperaria até morrer para que Ji Guang pagasse integralmente. O cara ficou feliz com isso. Os insetos derrotaram Ji Guang e o homem começou a sair do jogo. A segunda batalha acabou. Outra estava esperando pela frente. Luiz Yi sentou-se no chão para descansar. As formigas mortas começaram a desaparecer. Luiz Yi recebe outra recompensa, que lhe dá o direito de receber quaisquer 3 itens de jogadores mortos. O cara ficou satisfeito. O herói recebeu a recompensa com as próprias mãos. Luiz Yi percebeu que havia desperdiçado sua habilidade, que levaria mais de 10 minutos para se recuperar. O cara decide usar a bola de ouro que obteve. Uma janela se abre na frente do herói com a escolha dos equipamentos ou itens que ele deseja receber. Luiz Yi seleciona o equipamento. Ele ganha uma pistola, com a qual pode infligir dano triplo ou atordoar um oponente, e um brinco âmbar. O herói está muito feliz por agora ter 4 características superiores a 100, o que o torna o jogador mais forte. Colocando a mão no queixo, Luiz Yi ainda decide agradecer à equipe de Ji Guang. Curvando-se no chão, ele se curva em gratidão. A terceira batalha começou. Agora o herói terá que lutar sozinho. Na sala onde os novos jogadores são revividos, uma silhueta apareceu. Ji Guang, tendo sobrevivido, contacta o seu chefe, a quem informa que Luiz Yi tem um segredo especial que o ajuda a estar um passo à frente de todos os jogadores poderosos. O homem acrescenta que se não fosse assim, ele não teria morrido pelas mãos. Seu chefe, sem pensar 2 vezes, dá uma resposta. Dá a Ji Guang a chance de recuperar as forças e voltar ao jogo, enquanto ele mesmo cuida do menino e manda as pessoas certas até ele. O homem curvou-se para seu superior, agradecendo-lhe. Ji Guang quer ver por quanto tempo Luiz Yi continuará sendo tão arrogante. Enquanto Luiz Yi estava no mundo virtual, sua irmã no mundo real estava sentada em um café com a amiga. Lu Yun ficou surpresa ao ver que toda a família de sua amiga estava jogando esse jogo. Colocando o cotovelo na mesa, a menina respondeu que seus pais arrecadavam muito dinheiro ali e obrigavam a filha a fazer o mesmo. Nian Shu convida sua amiga para jogarem juntas. Lu Yun não possui um dispositivo para este jogo. Lu Yun tem a ideia de deixar a amiga brincar com o irmão. Um novo lote de insetos correu para atacar. Luiz Yi lidou com eles com facilidade. Parece muito forte e poderoso. A lâmina que ele segura na mão ficou muito mais leve. O herói salta alto e ergue a espada acima da cabeça. Luiz Yi viu algo abaixo. Seu olhar caiu sobre algo lindo e incomum. O cara caiu no chão, brandiu a espada. A força da arma matou a maior parte das formigas. O cara olhou para o precioso cristal. Os insetos correram em sua direção no meio da multidão. O cara começou a correr o mais rápido que podia em direção à pedra, e quando veio correndo, apontou a arma para as formigas. Ao longe, atrás das nuvens cinzentas, algo começou a aparecer. Uma enorme aranha de nível 35 começou a descer do céu para a terra. Luiz Yi se prepara para atacar com ele. O cara voa até ele e desfere um golpe fatal. O herói recebeu uma notificação com vitória em 3 lutas, para poder sair da masmorra com segurança. A espada de Luiz Yi estava cravada no corpo da aranha, e o próprio herói estava sentado no corpo da aranha morta. A aranha morta começou a deixar o local da batalha. Luiz sentou-se e pensou o quão forte ele era. Tendo vencido, o herói começou a sair da masmorra. O cara voltou ao mundo real e olhou pela janela. Olhando pela janela a bela vista da cidade, Luiz Yi está orgulhoso de si mesmo. Inclinando a cabeça, o cara achou que seria ideal fazer da irmã uma jogadora desse jogo. A voz de Luiz Yun, que havia voltado para casa, foi ouvida no corredor. Luiz Yi virou a cabeça em direção ao som. O cara saiu para encontrar sua irmã. A garota mostrou sua compra para o irmão. Luiz Yi ficou chocado ao ver o mesmo dispositivo para entrar no jogo nas mãos de sua irmã. O herói ficou muito feliz com isso. Lu Yun ajudou sua amiga a encontrar este dispositivo, então de agora em diante Nian Chu irá morar com eles. Nian Chu cumprimentou Luiz Yi. O herói correu para tirar a caixa das mãos da irmã. O cara não entendeu como as meninas conseguiram pegá-lo. Lu Yun disse ao irmão para prestar atenção na amiga com mais frequência. Nian Chu riu. Um dia antes, um grupo de pessoas estava sentado em círculo e conversando sobre limpar a masmorra, para derrotar o segundo time e ganhar muito dinheiro. Wei Shi é membro da terceira equipe. Chao Yan disse que depois de limpar a masmorra, ela poderia se juntar ao primeiro time. Wei Shi pensou em suas palavras. O homem estava preocupado sobre como o time deles se sairia sem Wei Shi depois que ela fosse transferida para outro time. Chao Yan disse que sem essa garota eles acabariam. O homem então acrescentou que eles tentariam sobreviver sem ela. Chao Yan dirigiu-se a Wei Shi, dizendo-lhe para nunca esquecer sua equipe. A menina sorriu docemente e disse que sempre se lembraria deles. O chefe da equipe desejou boa sorte à menina no novo time. Todos os membros da equipe também desejaram boa sorte a Wei Shi.
Os rapazes acrescentaram ainda que se ela tiver alguma dificuldade, pode sempre pedir ajuda a eles. A garota estava grata a eles por tudo. Coçando os olhos, Wei Shi queria pedir um favor a eles. Os caras olharam para ela interrogativamente. De repente, do nada, todos os membros da equipe caíram no chão. Xiao Yan foi curado e ficou muito zangado. Wei Shi fez tudo isso com sua equipe, que queria ativar a recompensa da Dungeon Message. O homem ficou muito bravo com a menina, pois sua equipe a tratava muito bem. Sorrindo, Wei Shi disse que não havia necessidade de ficar com raiva. Era apenas um jogo. Xiao Yan disse a ela para ir para o inferno. O homem queria atirar nela, mas não conseguiu. A garota decide usar sua arma branca. Wei Shi aponta para o pescoço do cara. No dia seguinte, uma das equipes lutou contra um monstro subterrâneo. Alguém corta sua mandíbula com uma arma. O capitão desta equipe é muito bom. O monstro morreu nas mãos do capitão. Grandechamp ficou muito satisfeito consigo mesmo. O capitão olhou para seu companheiro, que olhava para algum lugar. Tenten disse que sentiu que outro jogador com grande força e poder havia aparecido. Thunder perguntou se ele poderia trazer o novo jogador para o seu lado. Tenten, cruzando os braços, disse que foi o jogador quem matou o Mirror Real mais importante. Thunder ficou muito surpreso com isso. Olhando para Thunder, o cara decide perguntar o que Wei Shi está fazendo agora. Wei Shi está na floresta neste momento. A garota recebe uma mensagem de que deveria conhecer um novo jogador. Ye Shine, pseudônimo de Louis Yi. Wei Shi está muito interessado nisso. A garota pensa, jogadores com enorme poder são muito raros. Wei Shi inventou algo. A garota decide matar Louis Yi. Louis Yi estava sentado em seu quarto à mesa do computador. Colocando o dedo nos lábios, ele pensa em como pode aumentar seu nível para 60 antes que o mundo virtual tome conta do real. Após a captura, a cidade ficará sem muitos recursos, inclusive alimentos. Então, o herói decide estocar enormes suprimentos de comida e também decide estabelecer um acampamento fortificado para ele e sua irmã, para que possam viver em segurança após a absorção do mundo real. Para estabelecer o acampamento, Louis Yi compra todo o prédio vizinho. Agora, o principal objetivo do herói é atingir o nível 60 e estocar comida. 3 jogadores estão no Reino Primordial, no pavilhão de armas. Louis Yun segura uma arma nas mãos para treinar sua força e poder. Nian Shu e sua amiga testam todos os tipos de armas. Louis Yi, antes de partir, disse às meninas que ficassem aqui até que experimentassem todas as armas ao máximo. Olhando novamente para as meninas, o herói pensou que havia mudado radicalmente o rumo de toda a história, pois em sua vida passada Nian Shu não morava no apartamento delas. O cara não teve nada a ver com a garota trazendo aparelhos de jogos para sua irmã. Mas graças a ela, ele e sua irmã puderam viver em segurança. Deixando as meninas na sala de treinamento, o próprio herói partiu para atingir seu objetivo. Durante meio-dia, Louis Yi passou um tempo lutando com os próximos monstros para aumentar sua classificação. Após a vitória, ele estava prestes a deixar a masmorra e ouviu seus companheiros falando sobre ele. Os homens disseram que Louis Yi era tão forte que poderia limpar a masmorra sozinho. O cara se despediu deles, disse que tinha negócios pela frente, mas com certeza se encontrariam novamente mais tarde. Os jogadores olharam para Louis Yi e disseram que não iriam para a próxima batalha sem ele. O cara sugeriu que quando ele voltasse, eles iriam juntos para a masmorra novamente. Saindo da masmorra, Louis Yi sentou-se. Algo o incomodava. O cara estava pensando que nesse ritmo ele não chegaria ao nível 60, já que leva meio-dia para limpar a masmorra. E a experiência adquirida aqui é igual a metade do nível. E resta apenas um antes de capturar o mundo real. Nem tanto tempo. O herói sentou-se em um banco e por muito tempo decidiu o que fazer. Franzindo as sobrancelhas, Louis Yi percebeu que só havia uma maneira de sair disso. Matando 9 jogadores na masmorra, essa era a única maneira de melhorar sua classificação. O cara estava desesperado. Enquanto o herói tomava uma decisão, ele recebeu uma mensagem. Ele ficou intrigado com quem decidiu escrever para ele. A mensagem era de Wei Shi, que convidou o cara para se juntar a ela na masmorra. Louis Yi pensou no nome da garota. O herói de repente percebeu que tipo de garota era essa. O cara lembrou que ela foi uma das jogadoras mais fortes da vida anterior. Louis Yi não entendeu por que Wei Shi o convidou para a masmorra com ela. O cara não sabia se concordava ou não. O herói decide aceitar o convite da garota apenas para descobrir o que Wei Shi está tramando. Tendo aceitado o convite, Louis Yi exibiu na tela do monitor todos os membros da equipe de Wei Shi com quem foi para a Vila Masmorra. Este porco, um dos membros da equipe, em uma vida passada, conseguiu receber o prêmio Stalemate por completar o teste por completo. Cookie, uma garota loira no passado, caluniou a amiga, a quem mais tarde matou. Os 7 participantes restantes têm histórias semelhantes. Wei Shi realmente os selecionou de acordo com este princípio? Louis Yi pensou sobre isso. Depois de entrar no chat da equipe, Wei Shi enviou coordenadas para trabalhos futuros. O cara abriu o mapa e o estudou detalhadamente.
Luiz Yi algo me alertou. A zona não controlada para onde vai Luiz Yi é o local mais perigoso para todos os jogadores. Afinal, aqui vivem criaturas de nível 80, que os jogadores mais experientes não conseguem alcançar. Luiz Yi chegou ao local. Nas profundezas da floresta, ele ouviu um som. Chegando ao som, o herói se escondeu. Olhando para fora, o herói viu enormes monstros verdes, que eram muitos. Monstros que atacaram alguém. Olhando para eles, Luiz Yi não entendeu quem poderia derrotar tantos monstros. Mesmo um lutador forte não poderia enfrentá-los. Depois de olhar completamente para fora da cerca, o cara viu que os monstros haviam saído. Ele resolve ir ver se está tudo bem com o jogador que foi atacado pelos monstros. O herói correu! Ele viu um objeto voando em sua direção. Luiz Yi conseguiu se esquivar a tempo. Ao lado dele estava um cara com uma lança. O herói não entendia quem era. Luiz Yi olhou para o homem que ele não conhecia. O herói sacou a espada e começou a se defender do homem. O estranho sorriu maliciosamente. Os jogadores ficaram frente a frente. O porco olhou para Luiz Yi e disse: agora está claro porque Wei Shi o escolheu. Ele também tem poder. Luiz Yi manteve sua espada com ele. Ela poderia ser útil no caso de um ataque surpresa. Mudando de rosto, disse o homem: o poder do cara não é diferente do dele. O porco indicou ao herói para segui-lo até o ponto de coleta. Luiz Yi foi atrás dele. O herói não gostou do fato de ter um rival tão forte quanto ele. Com a cabeça baixa, Luiz Yi o seguiu, imaginando se conseguiria sair vivo daquele lugar. 8 jogadores reunidos no ponto de encontro. Luiz Yi corre. Parando, o herói vê Wei Shi à sua frente. A garota senta em uma pedra e aparentemente espera por ele. Wei Shi, batendo palmas, atraiu a atenção de todos. A garota disse que tinha algumas instruções antes de entrar na masmorra. Luiz Yi olhou para ela com atenção. Todos os membros da equipe também prestaram atenção na garota. Wei Shi ergueu o dedo indicador, dizendo que quando entrassem na masmorra, precisavam se familiarizar com as regras. A equipe pegou a estrada. Luiz Yi estava muito nervoso porque poderia não voltar vivo. Reunindo forças, o herói partiu. Era noite profunda. O cara decide provar para si mesmo que não é pior que o outro jogador. A equipe finalmente chegou à masmorra. Os rapazes receberam uma notificação de que a entrada da masmorra será fechada em breve. Os membros da equipe decidem se apressar. Recebem a primeira tarefa, cuja essência é matar um boneco que estará na mochila de um dos membros da equipe em até 6 horas. Luiz Yi ficou chocado com o que viu. O jogo da equipe começará em alguns minutos. O herói precisa ter certeza de que não há nenhum fantoche em sua mochila. Todos os membros da equipe se entreolham. Luiz Yi olha para seus companheiros, inspecionando-os cuidadosamente para ver se eles têm uma marionete. Pops são ouvidos. Luiz Yi vira a cabeça. Wei Shi dirigiu-se à equipe, pedindo a quem estava com o boneco que saísse para que, por sua morte, todos os jogadores pudessem dar parte de sua recompensa. Todos concordaram, apenas Luiz Yi não entendeu o que estava acontecendo. Enquanto o resto da equipe está distraído, o cara resolve verificar sua mochila. Os olhos de Luiz Yi se arregalaram com o que viu. Havia um fantoche em sua mochila. O herói olha para os membros da equipe e escolhe para si uma vítima em potencial, aquela que ele matará para que a marionete vá para outra pessoa. Wei Shi pediu novamente a quem segurava a marionete que confessasse, mas os jogadores ficaram em silêncio. Luiz Yi ficou com os olhos voltados para o chão. A garota sabia que o boneco estava na mochila do cara, então ela chegou bem perto dele. O herói olhou para ela com os olhos arregalados. Olhando para Luiz Yi, Wei Shi disse que eles ainda não se conheciam, e então a garota se apresentou a ele. O cara olhou para ela em silêncio. Ele então ergueu os olhos e olhou para todos os membros da equipe. O porco sorriu maliciosamente. Luiz Yi estava perdido em seus pensamentos. Seus pensamentos estavam repletos do incidente de que todos não estudaram as reações e o comportamento uns dos outros. Mas imediatamente disseram que o boneco estava em sua posse. E então o herói concluiu que estavam todos juntos. Luiz Yi adivinhou que Wei Shi planejou tudo com antecedência. Convidou-o especialmente para a equipe para se livrar dele de uma vez por todas. O herói tem uma ideia incrível e decide destruir todos eles para receber a recompensa do impasse. O cara olhou para a garota com raiva. Wei Shi admirava Luiz Yi por seu caráter, mas depois disse a ele que sua força não era páreo para o time dela. O porco pede a Wei Shi que dê ao cara uma chance de se defender, e então quebraremos seu sonho em pequenos pedaços. A garota cobriu o rosto com os olhos, dizendo: é cruel demais privar o cara dos seus sonhos. Wei Shi olhou para Luiz Yi. Ela está dando a ele uma chance de se defender deles. O herói prepara seu equipamento para a batalha. Uma arma começa a aparecer em sua mão. Luiz Yi aponta a arma para Wei Shi e mira. O herói segura uma pistola para atirar. A garota levou as mãos à cabeça e se virou. Virando-se para encará-lo e olhando em seus olhos, Wei Shi disse que com equipamentos como o dele, ele não seria capaz de derrotá-los. O porco disse: Luiz Yi não é tão simples quanto parece à primeira vista. A equipe riu dele. Segurando a barriga, Wei Shi riu alegremente.
Luiz Yi sorriu. A garota previu o que o cara iria fazer. Shhh. Luiz Yi atirou nela, mas Wei Shi conseguiu se esquivar. A menina admitiu que não esperava tal ação de Luiz Yi, então conseguiu se assustar. Olhando com raiva para o cara, Wei Shi deu a ordem para seus rapazes atacá-lo. Luiz Yi, com a pistola em punho, apontou para Hog. O som de um tiro soou, a bala voou em sua direção, e na hora se transformou em correntes poderosas que prendiam o homem, impossibilitando-o de se mover. Os homens não conseguiam entender o que estava acontecendo. Wei Shi olhou de soslaio para Luiz Yi. O herói olhou para a garota com a intenção de atacá-la. Luiz Yi estava mirando no porco novamente. O herói puxou o gatilho, a bala voou direto para o alvo. A bala atravessou o corpo do homem. O porco caiu morto, todos os membros da equipe ficaram maravilhados. A equipe recebeu uma notificação de que um membro de sua equipe está morto. Então o boneco de Luiz Yi é transferido para outro jogador. Wei Shi ficou chocado. Nenhum dos membros da equipe esperava tal resultado. A equipe olhou para Luiz Yi em estado de choque. Perdido em seus pensamentos, parecia ao cara que ele não tinha medo de nada. Porém, ao entrar nesse time, ele começou a ter medo de duas coisas. Primeiro, Wei Shi quer matá-lo. Segundo, tem outro muito forte e adversário poderoso da equipe. E todas essas duas coisas levarão a um resultado: a sua morte. O porco começou a sair do jogo. Então Luiz Yi decide matar todos eles. Voltando-se para a equipe, o rapaz avisou que o boneco já estava em poder de um deles e foi transferido logo após a morte de Cabanchik. Wei Shi ficou muito zangado. De repente, ela percebeu o que o cara estava fazendo. A garota ordenou que sua equipe permanecesse em seus lugares para que Luiz Yi pudesse encontrar quem estava com o boneco. Todos os jogadores ficaram chocados. Luiz Yi começou a examinar cuidadosamente cada membro da equipe. De repente, seu olhar para no homem que está com a marionete. A marionete estava com a Cookie. A menina estava cercada por toda a equipe. O herói saiu correndo. Usando sua arma, ele desferiu golpes fatais em 6 jogadores. Wei Shi odiava muito Luiz Yi. A garota tentou acertá-lo, mas o herói ergueu a espada para se proteger. Cookie permaneceu viva e ainda tinha uma marionete com ela. Enquanto lutavam entre si, Wei Shi chegou à conclusão de que Luiz Yi queria receber a recompensa do abate. Luiz Yi só precisa destruir Wei Shi, e então ele vencerá e receberá a recompensa. Saltando para longe do cara, a garota disse a ele que ele se arrependeria de ter feito dela seu alvo. Wei Shi desapareceu, Luiz Yi ficou sozinho. O herói não conseguia acreditar no que via. A garota reapareceu e já havia atacado o cara por trás, apontando a arma para ele. Luiz Yi sentiu algo atrás dele. Ele conseguiu se esquivar a tempo, caso contrário a lâmina da garota teria passado por ele. O herói levanta sua espada. Wei Shi ficou muito impressionado com sua resiliência. 2 armas no ar se chocaram. Os heróis ficam cara a cara. A garota espera que o cara fique sem todas as poções medicinais que o ajudam a ganhar novas forças, e então a vitória será dela. Luiz Yi decide usar sua segunda arma. De repente, Wei Shi levanta a mão e atinge o herói com um golpe repentino. Mas o cara imediatamente restaura suas forças com a ajuda de uma poção. A garota ficou muito surpresa com a quantidade de poção que Luiz já havia tomado. A espada corta o ar. Luiz Yi perfura o corpo da garota com sua arma. O herói sorri para ela e diz que ele é o único vencedor aqui. Não esperando tal momento, Wei Shi franziu os lábios. Luiz Yi brandiu a espada novamente. A menina conseguiu pular. Estava ao lado de Cookie, que estava muito animada com o que estava acontecendo. Wei Shi ficou surpresa com a excelente condição de Luiz Yi. Ela adivinhou que ele poderia ter o poder de um jogador de apoio. O cara, olhando para ela, viu a situação crítica em que Wei Shi se encontrava e calculou que muito em breve suas forças acabariam e ele a derrotaria. Wei Shi pensou por um momento. E então ela sorriu docemente. Olhando para sua lâmina, ela disse: Luiz Yi está certo, ela perdeu, devido à falta de uma quantidade suficiente de poder de cognição. Voltando-se para o herói, Wei Shi disse que queria matar Cookie o mais rápido possível para acabar com tudo isso o mais rápido possível. Cookie olhou para Luiz Yi com medo. O cara começou a suspeitar que algo estava errado. O herói não gosta do comportamento de Wei Shi. A garota claramente está tramando alguma coisa. Depois de pensar um pouco mais, Luiz Yi se virou para ela, dizendo para ela terminar rapidamente com Cookie. Baixando a cabeça e olhando atentamente nos olhos do cara, Wei Shi disse a ele que se ela matasse Cookie, ela não seria mais capaz de matá-lo. Luiz Yi chegou uma nova notificação. Depois de lê-la, ele ficou em estado de estupor. Olhando para as meninas, o herói não entendeu o que estava acontecendo. Cookie, de repente, atingiu Wei Shi, o que ninguém esperava. O jogo acabou para ela. A garota começou a deixá-la. Após o massacre de Wei Shi, Cookie recebeu uma mensagem de Luiz Yi. Ele disse para ela se matar, para que ela pudesse receber uma recompensa dupla. Cookie fez isso. Se matando, ela saiu do jogo. O que Cookie disse a ele antes de sair do jogo chocou Luiz Yi. Ao desaparecer, ela disse a ele que ele havia perdido. Finalmente, as meninas riram maliciosamente dele. Espantado com o que estava acontecendo,
Ele sentou-se no chão, compreendendo o que acabara de acontecer. Luiz Yi achou que fez tudo certo, mas não importa o que acontecesse, o boneco ainda voltou para ele. O herói não entendeu em que momento tudo deu errado, onde ele poderia ter cometido um erro. Agarrando a cabeça, Luiz não sabia o que fazer a seguir. Desesperado, o cara pensou que não conseguiria sair da masmorra, o que significava que estava condenado à morte. O herói estava há muito tempo procurando uma saída para essa situação. De repente lhe veio à cabeça o pensamento de que havia outra maneira de sair dessa masmorra com a vitória. Mas qual? Luiz Yi decidiu fazer o possível para encontrar uma maneira possível de sair daqui.